3-1 pro Anápolis, e com gols de jogadores que o torcedor do Papão conhece. Inclusive, o que jogou de bola o seu Juninho no primeiro tempo foi uma enormidade, tá? Os 2 gols, um deles o Juninho fez, e o outro começa a jogada no pé do Juninho também. Então, o Juninho que saiu daqui do Paysandu meio que chutado. Verdade. Porque ninguém ligava para ele. Jogador que é paraense, que surge aqui no nosso futebol, normalmente é desvalorizado, coisa que está acontecendo o contrário esse ano, mas por necessidade do que qualquer outra coisa. E ontem fez a diferença para essa equipe do Anápolis, muito bem na partida. O Paysandu deslocado, desatento. E aqui eu já concordo com o Michel, tem um pouco ali do calendário, porque o torcedor às vezes custa lembrar que, por exemplo, esse foi o 3º jogo seguido fora de casa num espaço de 7 dias. Se dentro de casa, se o Paysandu tivesse essa mesma sequência aqui em Belém, já seria muito desgastante. Porque não existe você jogar 3 jogos em uma semana. Ainda mais fora de casa, sem o que os jogadores estão acostumados para fazer a melhor recuperação possível, longe da família, tendo que viajar em horário ruim, pegando escala ruim. Então é uma logística bem complicada. Cara, eu até entendo, não é desculpa, mas o motivo do Paysandu ter alguns problemas em relação ao desempenho por conta do cansaço acumulado. Mas se a gente pegar a logística que o Paysandu fez, inclusive priorizando os jogos de Copa Norte e Copa Verde em detrimento dos jogos da Série C, para mim não há motivo para tamanha atuação ruim que o Paysandu teve ontem. Principalmente depois que o Paysandu tem um jogador a mais. O jogador do Anápolis é expulso com 11 do segundo tempo, o zagueiro Helder, que vai cumprir suspensão, inclusive, nesse jogo da volta. E, cara, desses 11 minutos até os 30 e pouco, o Anápolis chegou mais perto de fazer o 3º do que o Paysandu o primeiro. O Paysandu jogou mal o jogo todo e essa nem sempre o resultado é reflexo do desempenho, mas ontem eu acho que foi. O Paysandu para mim saiu até no lucro fazendo esse 3-1, porque o Juninho é muito iluminado, ele é um jogador que tá numa grande fase com a camisa do Paysandu. O ano dele é bom, né, que ele já vinha fazendo uma boa temporada pro Grêmio Osasco, mas o que mais causa preocupação não é o fato do Paysandu ter perdido pro Anápolis, é o fato da derrota ter sido merecida e que o Paysandu poderia ter tomado mais. Bora lembrar do lance do Juninho do Anápolis, que o Edilson salva o Paysandu de uma tragédia. Seria 4-0 pro Anápolis se o Edilson não chega e salva o Paysandu. Ou seja, entendo, cansaço acumulado, sem tempo de treinar e tudo mais. Eu não compro a ideia do cansaço. Eu sei que o cansaço existe, mas muitas vezes os treinos eles acontecem nos hotéis, e esse não é um fato somente do Paysandu Esporte Clube. Eu sei que o Paysandu está com uma série de problemas que começaram ainda na temporada da manutenção na Série B, quando eu digo financeiramente, mas o Paysandu é um dos 2 titãs aqui do futebol da Amazônia. Então, da mesma forma como elogio, eu também tenho que cobrar, né, cara? A gente tem que ter uma postura melhor. Acho que o time entrou muito desligado, muito na questão do desligamento para mim. Não é a primeira vez que o Paysandu começa o jogo desligado, né? E uma hora isso não ia dar certo. Essa questão do desligamento dos atletas do Paysandu, né? E o Paysandu tem que começar a repensar isso. Porque assim como a gente criticou a direção na escolha do 7-0, como eles se enganaram achando que o time estava mais pronto, o elenco, quando não digo o time, o elenco estava mais pronto do que estava querendo imitar outras equipes do Brasil que tem uma condição financeira melhor de fazer esse revezamento de grupo e culminou no 7-0. Às vezes o que transparece é que, e isso é bacana, porque eu acho que todo ser humano ele tem que ter uma confiança nele mesmo, no que ele está fazendo da vida dele, em qualquer área. Parece que os jogadores do Paysandu, a gente vai marcar um gol a hora que a gente quer contra as equipes que a gente está jogando. A mensagem, o recado que me deixou ontem foi, e não é só de ontem, de outras partidas também,
da equipe bicolor. A gente vai marcar um gol a hora que a gente quiser. E E ontem, às vezes conseguia, né? Ontem não conseguiu. maioria das vezes, 70%, 80% o elenco conseguiu isso ao longo do ano, né? Mas ontem, como o Matheus falou, se o Edilson não tá lá e defende, evita o 4-0 com um jogador a menos já do Anápolis. O Anápolis jogou melhor o primeiro tempo com um jogador a mais, o Anápolis jogou melhor o segundo tempo com um jogador a menos. E o Paysandu ontem não fez por merecer nem aquele gol dele. Aquele gol do Paysandu vai muito pela individualidade do Juninho, pela inteligência do jogador e pela boa entrada do Thalisson. Mas o Paysandu não produziu nem para fazer um gol ontem, cara. Entendeu? O Paysandu não produziu nem para fazer um gol ontem. Então está um sinal de alerta ligadíssimo, porque o Paysandu vai passar de fase. O Paysandu vai passar de fase porque ele precisa só de mais 10 pontos. 12 pontos, 4 vitórias em 10 jogos para se classificar. Ele vai conseguir isso. Mas e aí? E a sequência? E a segunda fase da Série C? O Paysandu teve os seus melhores momentos, principalmente ali no segundo tempo, através de individualidade. E principalmente não teve nada coletivo ontem, né? De jogada saindo do pé do Marcelinho. Ele criou 2 boas oportunidades, ele só, tá? O Marcinho sozinho. Teve uma do Lucas Cardoso, que já foi no final, e aí o Paysandu já tava no abafa também, que era o natural a se fazer. E o goleiro deu uma sorte danada, porque quase a bola passou embaixo da perna do goleiro. E esse ponto que eu ia citar, não sei se o Michel concorda, é que a qualidade do Paysandu, num geral, é tão superior ao Anápolis, que mesmo jogando muito mal, o Paysandu podia ter feito 3-2. Ia mudar toda a história do jogo. Né? Antes de você chegar no estúdio, eu falei aqui que qualquer justificativa que você encontre para a partida ruim que o Paysandu fez, ela seria injusta e covarde. A não ser que você diga que o cansaço teve falta. Eu não estou dizendo que não teve uma partida ruim, não estou dizendo que não teve falta de foco, de concentração, não estou dizendo nada disso. Teve tudo isso, uma partida apática do time. Mas você colocar isso na conta do Júnior, que escalou errado, na conta dos jogadores que são ruins. O Júnior escalou o melhor time que ele tem. Na conta dos jogadores que são ruins. Na conta do Anápolis, que é muito melhor do que o Paysandu, acho que não. Qualquer outro, do gramado, não. Enfim, cara, pra mim tá bem claro. Os caras sentiram o jogo, talvez tivesse entrado com vamos fazer o gol ali, acho que dá, a gente já ganhou deles e tal, não sei o quê. É muito mais questão do relapso. Isso, entendeu? Pode ser, entendeu? Ter ali uns 2, 3 que entraram. Quando eu falo dos jogadores, porque eu não vou, quando ganha todo mundo. Então, quando perde todo mundo. Então quando eu coloco os jogadores é por causa disso. Porque eu sinto que falta, ontem foi muito claro isso, cara, falta entrar mais ligado. Ontem não foi o Paysandu dos rapazes. É isso. Entrou ligado, eles têm. Sempre quando eu falo do jogador, eu não vou culpar o Júnior, não tem como, é sacanagem minha. Mas os jogadores do Paysandu, eles têm o exemplo neles mesmo, cara. É só pegar o que eles fizeram. Se o Paysandu entra como ele jogou contra o Remo, ele ontem ganha. Ontem eu fui. O time é melhor que o Anápolis. Ao final da partida, ontem eu fui na rede social do Paysandu para poder dar uma acompanhada do que os caras estavam falando, quem os caras estavam pegando no pé e tal, não sei o quê. O Gabriel Mesquita já não presta. O Quintana já não. Tem gente que já não presta muito tempo, mas enfim, mas estava jogando. Não serve pra nada. O Ítalo já não presta mais pra nada também. Enfim, o Marcinho, aí o cara já fica falando que ele só fica reclamando em campo e tal, que saiu pra descansar e não descansou nada. Aí já pega no pé do Pedro, aí já não sei mais quem, entendeu? Então assim. Manda o Pedro ir pro Flamengo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado ao analisar. É lógico que a partida, o desempenho tem que ser cobrado, né? E os caras sabem lá dentro isso daí. Eu até perguntei para uns 3, 4 lá, após a partida, se teve esse oba-oba, né? Inclusive gente da comissão técnica, e os caras falaram que não. Assim, cara, a gente se cobra muito aqui. Então, assim, pode ter acontecido do cara ter entrado... excesso de confiança. Excesso de confiança. Pode, mas a gente se cobra muito aqui. Isso aqui não entra. A gente não entrou, vamos ganhar os caras. Não. Aqui foram surpreendidos de fato. E aí você tem que ver outros fatores, cara. Não dá pra colocar na conta de ninguém, a não ser do desempenho mesmo. Então você tem que descobrir porque o desempenho foi ruim. E também tem o mérito do Anápolis, tá? Lógico. A gente não que pode é uma equipe bem treinada, né? Pois é um time que tá em último na Série C, que vem tendo mais resultados ruins do que bons, né? E o Paysandu já venceu o Anápolis e teve muito trabalho para ganhar do Anápolis em Belém.
Mas é uma equipe que, se a gente for colocar ali no papel e falar de bola na temporada, o Paysandu já mostrou muito mais. O Paysandu já mostrou, tanto que a gente estava falando aqui, que no segundo tempo o Paysandu podia ter feito 3-2. Porque tem jogadores com uma capacidade técnica muito maior do que a do Anápolis. E tem ouvinte aqui falando o seguinte, o Atlas Foot. Vocês cantaram vitória antes do tempo, falaram que o Paysandu já estava com a mão na taça. Não retiro Eu também não. a minha análise de que o Paysandu é favorito contra o Anápolis para ganhar o título. Pra mim, porque até tem hoje, mais 3-1 time. contra. Porque tem mais você time. falar que aí é ir pelo resultado. Se você falar que o Paysandu não tem condição de reverter, aí é ir só pelo resultado. E eu falaria a mesma coisa, mesmo se fosse o 3-0. Agora, sim. O Paysandu tem totais condições de ir no Mangueirão lotado. Mangueirão lotado com 30, 35 mil pessoas, o Paysandu não conseguir fazer 3 no Anápolis, pô. Se não conseguir, melhor fechar a porta, pô. Agora, dúvida- se entrar como entrou, Sim, aí não vai dá. tomar Consegue. 2, 3. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Paysandu pode fazer 3, 4, 5. Eu tenho dúvida se o Paysandu consegue fazer isso sem tomar nenhum. Porque o Paysandu toma gol todo jogo. Eu venho falando isso aqui faz muito tempo que o Paysandu não tem uma sequência de jogos sem tomar gol. O Júnior tá preocupado com a bola parada. E a bola parada é um fator fundamental, porque o time do Paysandu, a média de altura ali de alguns jogadores é Luizinho Moura pra baixo. E isso naturalmente vai ser mais difícil tu conseguir ter vantagem na bola parada. E faz muito tempo que a bola parada defensiva do Paysandu é um desespero. O Gabriel Mesquita, que o Michel falou, a galera já tá pegando no pé. Tem jogo, por exemplo, aquele gol do Figueirense, primeiro gol. Muita gente culpa ele porque, ele deu um tapa ali esquisito. Eu concordo, foi um tapa esquisito. Mas o Figueirense conseguiu aquela cabeçada lá, não foi só aquele lance, mas 3, 4 vezes o Figueirense ganhou vantagem no escanteio, na primeira trave, na segunda trave, na entrada da área. O Anápolis ontem também, olha que nem tinha o robustão deles lá no primeiro tempo, que é o Gonzalo de 2,2 metros. Ou seja, o Paysandu perde nos duelos aéreos para a maioria dos seus adversários. E já tá machucando. Já tomou o gol do Figueirense, perdeu o jogo. Tomou o gol do Anápolis, que o 3-0 ali, que a bola... Isso é um ponto que o Paysandu precisa resolver. Repare como a segunda bola de escanteio normalmente sobra para o adversário. O Paysandu não consegue ter o controle da segunda bola de escanteio também. Então o Paysandu precisa fazer esse ajuste e a gente conta nos dedos os jogos em que o Paysandu não tomou gol no ano. Se a gente puxar dos últimos 20 e poucos jogos, o Paysandu não toma gol do Nacional em Belém, do Trem lá no Amapá, do Volta Redonda no Rio de Janeiro e do Remo naquele 0-0. É porque o Paysandu tem um DNA muito ofensivo. Mas tem um DNA ofensivo, quando o ataque corresponde, tu vai conseguir os resultados positivos que é o que o Paysandu tem no ano. E foi o que o Júnior falou. Mas nem sempre o teu ataque vai Foi corresponder. que eu- O Paysandu precisa ajustar. Porque é mais fácil tu continuar tomando gol do que continuar fazendo 3, 4 por jogo. Mas foi o que o Júnior falou na coletiva dele. Sim. A parte ofensiva dele não funcionou. Sim. Então, se não funcionou, o sistema não vai funcionar. Você vai ficar Sim, sim. desprotegido lá atrás, não foi efetivo. Foi o que ele mais ou menos reclamou, né? Vamos ouvir o técnico do Paysandu rapidinho e eu passo pra você, tá, Michel? Porque o Júnior Rocha, na entrevista coletiva, e é bacana, né? A gente já foi falado Sempre outras sincero, vezes aqui, né? sempre sincero, não engana o torcedor. Se o time dele joga mal, ele fala que jogou mal e que tem que corrigir, e foi nesse tom que ele falou depois da partida ontem. Vamos ouvir. Eu sempre tomo cuidado quando eu vou falar do nosso grupo em derrotas, que além da gente estar nessa reconstrução, foi esse grupo que nos trouxe até aqui, né? Que nos deu o título do campeonato estadual e título do campeonato da Copa Norte. Então nós temos que ter muito cuidado nessa avaliação e não fazer uma avaliação precipitada, né, desse jogo. Mas nada ofusca o nível baixo hoje que nós apresentamos, principalmente na questão de finalização, né? Tivemos inúmeras chances aí e não fomos efetivos. O Anápolis foi efetivo. Obviamente, alguns erros pontuais que nós temos que corrigir, e isso vai ser o ano todo. Tenho falado para eles que a gente vai terminar o ano aqui se ajustando, mas vida que segue. Esse gol do Juninho nos deu vida, deu esperanças que a gente fazer um grande jogo agora no retorno, né? No jogo de volta no Mangueirão, diante do nosso torcedor, da nossa atmosfera lá. Tá aí, meus amigos. Esse foi o Júnior Rocha reconhecendo a atuação do time ontem, o Michel. Cara, não tem. Você vai dizer que o Paysandu jogou bem? Não tem como. E acaba que a gente tem que procurar os culpados, né? E é engraçado como os culpados que a gente tem procurado, e parte da torcida, né, no caso que eu estou falando,
é o goleiro, o 10 e o 9, né? É quem a gente está cobrando mais, né? Tanto imprensa quanto torcida, que são os caras que resolvem o jogo praticamente, né? O Carlos Vicente, o Jujuba aqui até falou, meu amigo, que o Juninho já está pedindo passagem há muito tempo. Oitavo gol dele com a camisa do Paysandu. Uma coisa é o Juninho pedir passagem, você botar o Ítalo ali como opção um pouco. A outra coisa é você falar que o Ítalo não presta mais para nada. Então, você respeitar o momento do Juninho, são coisas totalmente diferentes, né? Então, tá se colocando o Ítalo já numa posição de que ele não vai resolver mais nada e que o Juninho que é a única solução do Paysandu. Daqui a pouco o Juninho entra, fica 3 jogos sem marcar, aí também você perdeu os 2. Volta o Ítalo, artilheiro do time na temporada, não pode ser banco. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar, para não ser nem 8 nem 80. E aí quando eu falo assim que tem vários fatores que você coloca, ontem quem pôde acompanhar jogos de seleções pelo mundo, a gente viu uma França perdendo para a Costa do Marfim, jogando praticamente completa, e a gente viu uma qual foi o outro jogo que teve? Do Iraque, a Espanha empatando com o Iraque. Você vai dizer que essas duas seleções não tem jogadores, seleções que vão para a Copa e as duas favoritas, que elas têm menos time, ou que os caras estão de sacanagem, ou que o treinador escalou errado, ou que alguma... Não, cara, mas é que existem fatores dentro do jogo que te fazem tropeçar por vezes. E aí você tem que entender o que foi que te levou a tropeçar. É porque meu elenco é ruim? É porque meu time é ruim? É porque meu time não está focado totalmente por outros motivos, por cansaço ou por alguma outra coisa? Então, você tem que entender que faz parte do futebol. E outro, o principal de tudo, cara, o Paysandu é um time de Série C, gente. O Paysandu é um time de Série C, com jogadores de Série C, com sarrafo de Série C. O Boca Fig fala aqui no chat, todos os times jogam quarto e domingo, papo furado. Mas todos os times que jogam quarto e domingo ganham todo o jogo? Se não for Flamengo ou Palmeiras? E olha que até eles têm dificuldade. Os caras querem matar o Abel. Não vai passar. Teve um outro Juba aqui que falou, perdi o nome, cara, dele aqui, mas ele falou que o Anápolis teve a mesma logística e teve o mesmo calendário. Sim. E ninguém falou nada, só que a logística é diferente. O Anápolis jogou no Espírito Santo no dia 27. Espírito Santo para você ir para Goiás é muito mais fácil, a malha aérea ajuda. E depois o Anápolis fez 2 jogos dentro de casa, contra o Maranhão e depois contra o Paysandu. O Paysandu tá 3 jogos seguidos. O Paysandu pegou Belém, Manaus, Florianópolis, Goiás, Belém agora. E o Anápolis não chegou na final do Campeonato Goiano e não passou de fase na Copa do Brasil. Só aí são 4 semanas. São 4 jogos, sim. Só aí são 4 semanas que seriam cheias e não foram cheias. O grande risco, o que não pode acontecer é você normalizar isso. Você não pode ver uma atuação dessa e achar que está tudo bem. Não, você tem que cobrar. Só que o cobrar, para mim... Não é se desfazer, né? Não é se desfazer, entendeu? Não é se desfazer, porque como o Júnior disse, foi esse grupo que trouxe o Paysandu até onde ele está. Sim. Como líder, ainda é líder da... Terceiro. Tá, mas está ali entre os líderes da Série C, campeão paraense e campeão da Copa Norte, que e fez uma boa apresentação na Copa do Brasil. O torcedor esquece o jogo que o Paysandu fez em São Januário, cara. O jogo que o Paysandu fez contra os 2 jogos, tá? O Paysandu jogou com coragem e o Paysandu não se acovarda. É um time ofensivo. O torcedor às vezes parece que esquece disso por conta dessa derrota. É claro que é duro você ter aí 2 gols de vantagem numa final de campeonato, mas, cara, às vezes falta um pouco de confiança pra torcida. Viu o Jujuba falando, será que a torcida vai estar confiante pra ir pra... Pô, meu amigo, você tá uma final de campeonato. Você não vai pegar o Manchester United. Você vai pegar o Anápolis, com todo respeito ao Anápolis, tá? Com todo respeito ao Anápolis, méritos pela vitória de ontem do Anápolis. Mas, repito, se o Paysandu não der conta, no Mangueirão lotado, de fazer pelo menos 2 para levar para os pênaltis e 3 de diferença no Anápolis, numa final de campeonato em casa, vamos ter confiança, pelo amor de Deus, cara. O Paysandu já mostrou ter bola para fazer isso e muito mais nessa temporada. E contra adversários muito mais difíceis. Rodolfo, quero te ouvir também.
Não, mas é isso, cara. Tem que ter confiança, a torcida tem que continuar. Acho que aquele gol do Juninho no final do jogo, ele recoloca, né, o Paysandu Esporte Clube. E o torcedor tem que ir esperançoso, porque esse mesmo grupo de atletas que hoje, alguns estão sendo execrados, né, outros já foram execrados em outros momentos, como é o caso do Edilson, e ele pode até passar essa mensagem, foi o que... Em 5 jogos contra equipes da primeira divisão só perdeu um jogo. Que foi contra o Vasco aqui em Belém. Perdeu para o Remo e empatou lá no Rio contra o Vasco. Quantas equipes da Série C conseguiram esses resultados contra adversários e elencos da primeira divisão? O Gabriel Mesquita, que está sendo execrado hoje, é o mesmo cara que fechou o mesmo Remo jogando mal pra caramba, mas devido à qualidade do elenco dele, o Gabriel Mesquita fez milagres e clássicos. E aí? E se não é o Gabriel contra o Figueirense, eram 4 pro Figueirense. Justamente. E as falhas nem foram E tão outra, gritantes assim, elas são amigo, discutíveis. Tá na hora da torcida do Paysandu parar com isso com o goleiro, velho. Não, e Cara, nenhum goleiro dentro do Paysandu tem paz pra trabalhar. Nenhum goleiro. A gente tá falando... dura, né? Cara, eu fiz o recorte já de 2015 até 2026. O Remo teve o Fernando Henrique, teve um menino lá do rapaz que era careca. Fabiano? Não, o que veio antes do Vinícius. O André, que ficou 6 meses. Então nem vou, mas eu vou colocar na conta 2. E o André ainda não teve falhas, o André foi bem. O André, depois... Fizeram com o pai daquele rapaz, justamente, depois de 2017 até 24, 7 anos com o Vinícius, de 24 até 26, já vão 3 anos com o Rangel, cara. Porra, será que o Paysandu não tem qualidade de pegar um goleiro que preste em 11 anos, cara? O Paysandu teve o Mota, que eu nunca entendi a raiva do torcedor. A raiva do torcedor com o Mota. Cara, o torcedor do goleiro do Paysandu, ele não tem paz pra trabalhar, velho. E olha, eu tô de olho aqui no chat, a galera criticando um pouco a gente, porque tem muitos aqui, torcedores de Remo e também do próprio Paysandu, esperando que a gente caia de pau em cima dos caras, que a gente desça... Tá passando pano, João Vanderlei. Cara, foi uma partida não o caso. O Paysandu tem um saldo muito mais positivo do que negativo nessa temporada, com um cenário praticamente de terra arrasada. E a perspectiva para essa final, cara... Quantos clubes no Brasil eu vejo caíram como o ainda. Paysandu caiu e está devendo muita gente ainda, com a questão financeira arrasada, como o João falou, terra arrasada, e não conseguiram produzir o que o Paysandu está produzindo, cara. E outra, recado para a diretoria. É agora que a gente sabe qual é o projeto que a diretoria tem para o clube realmente. Porque na hora que tá vencendo, fácil falar. O vestiário tá cheio, todo mundo quer bater foto, todo mundo. Eu não tô dizendo que a diretoria não vai fazer o contrário. Eu tô falando que é agora que a gente sabe quem é quem, né? Porque se eu chegar agora e falar, não, eu tenho que contratar 10, não, semana passada não precisava, porque o Brian ia dar conta. Sim. Porque o fulano ia dar conta, porque não sei quem ia dar conta, entendeu? O Thalisson é um bom cara pro grupo. Agora, se agora começar a chegar, porque se não ganhar o título, por exemplo, pode acontecer. Sim. Porque o cara tá falando aqui que a gente tá menosprezando o Anápolis. Não, a gente tá dizendo que o Paysandu tem condição de ganhar o título. A Sofia Barbosa está falando aqui no chat. Bom dia, Vanderlei. Olha, não é assim que funciona o futebol. É só depois de 90 minutos o Anápolis está no mesmo nível do Paysandu. A gente sabe que não tem uma discrepância enorme dos times da Série C um pro outro. Tem um superchat aí, tá? Eu vou já ler o superchat, mas que eu tô aproveitando o gancho aqui que o Michel colocou. Mas se botar 10 jogos de Paysandu e Anápolis, acho que o Anápolis ganha 2. Eu acho, não sei vocês. Mas se não entrar igual ontem, ganha 10, né? Mas aí que tá. Esse aqui é o encanto do futebol. É maior que a do Anápolis. Ontem esse é que é o encanto do futebol. O Paysandu teve uma noite muito ruim, e aqui a gente não deixa de criticar a partida ruim que o Paysandu fez ontem. Pô, cara, erros de finalização assim, grotescos, o time não conseguia conectar os passes. A partida foi horrível. O Paysandu muito desorganizado defensivamente. O primeiro gol, tem um problema enorme para defender, bola parada, bola que vem pelo alto. Ontem foi um Deus nos acuda. Mas, dito isso, o Paysandu tem mais time. E outra... E no dia bom do Paysandu, o Paysandu tem grande chance de vencer. O Anápolis meteu 3-0 no Rio Branco,
marcando 3 gols no segundo tempo, 2 nos últimos 90 40 e depois dos 40. Foi 41 e 49 do Isso. segundo tempo. E tomou 3 gols do Rio Branco, porque mas era para ter tomado mais um que foi, na minha visão, mal anulado no terceiro. O Rio Branco ia fazer 3 gols nesse mesmo Anápolis no primeiro tempo. Foi um golaço o segundo. No primeiro tempo, o Rio Branco fez 3 gols. 2 valeram, 1 não. E o gol do Anápolis foi no último lance com o goleiro do Rio Branco E já outra, na área, tentando fazer o Rio, terceiro. só pra você, Tá só pra gente ter uma noção de nível, tá? O Rio Branco hoje é o 5º colocado no confronto direto aqui com o Porto da Bahia. Mas olha só o retrospecto dos últimos 5 jogos aqui do Rio Branco. 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas, 2 delas consecutivas. É um E time a da única Série D. vitória foi contra o Anápolis. Então, respeitando o Anápolis, Sim. mas o Paysandu tem o melhor elenco do que o A Anápolis. tabela mostra cara. isso. Justamente. A tabela da Série C mostra isso. E o Anápolis venceu o Figueirense também. Cara. E a gente já tá o quê? Que rodada da Série C? Nona. Vai pra A décima. gente tá na metade do campeonato. Isto. O recorte do campeonato mostra isso. Então, O Júlio Superchat. Carlos mandou R$20 aqui no Superchat. Nós, torcedores, temos que entender que o Paysandu fez ontem o seu pior jogo e o Anápolis deu a vida. Mas domingo vai ser diferente. O Anápolis vem fechado e o Paysandu vai jogar como o Anápolis jogou, dando a vida. e o Sérgio Lima falou aqui, cara, vocês têm que entender que a obrigação do Gabriel é defender. Ele é pago pra isso, não pra falhar. Mas o Alisson também, o Neuer também, Não, eu até entendo. o O Everton Rangel, também, o Rangel no começo da o Série A. Rangel no começo, todos o Rangel eles no são, começo da Série cara. A. Rapaz, tem... Era pra sair contra o O Vitória. quê? E se Primeira você rodada. vê, e se você vê goleiros de alto nível que estão falhando, não vai ser o Gabriel Mesquita que vai fazer uma temporada O que ia pra perfeita. Copa um dia depois da convocação. Pois é, o Bento fazendo Não, e só aquilo. um detalhe sobre o Gabriel. Pra mim, ele tá nos últimos. Se a gente pegar os últimos jogos, ele tá um pouquinho mais. E não tá passando tanta segurança quanto ele passou em outros jogos. Mas é também a questão, pra mim, o momento dele. E também, não vou dizer que o goleiro cansa tanto quanto os jogadores, mas o goleiro também precisa de descanso, o goleiro também precisa de treinamento. O Gabriel não conseguiu treinar nesse período aí, assim como os outros jogadores do Paysandu. É jogo, hotel, avião, jogo, hotel, avião. Então também prejudica o trabalho do goleiro. Mas é fato que o Gabriel nos últimos jogos apresenta menos segurança do que ele apresentava lá atrás. E muito diria até que pela estética de algumas defesas dele. Algumas defesas ele dá um tapinha pra frente assim que é esquisito. O primeiro gol ontem do Juninho, ele dá um rebote pra frente, só que eu acho que aquela defesa não dá pra ele fazer diferente. O problema foi o Juninho aparecer livre. Ele fez As um costas do milagre na Edilson. defesa, Ele pô. faz uma defesaça na cabeçada do jogador. Então, tem defesa que também... E eu não sou o maior fã do Gabriel Mesquita Cheto, inclusive que o Jean Drosnin ia ser titular. Só que o Drosnin também, quando voltou, apresentou algumas inseguranças. E no lance do Gabriel, qualquer coisa que não seja ele defender, segurar a bola, vão dizer que ele está falhando. Que é o que o Rodolfo falou, que começa a Já pesar é ainda mais pra implicância, cima pô. do jogador, que vira implicância. O terceiro gol, não tem como ele... Acho que ele nem viu de onde veio o chute do Leonan, que a bola passa embaixo da perna dele. Então tem defesa que dá para ele fazer, tem defesa que não dá. Olha, poderia ser pior. Acho que o Paysandu não tá tão mal assim de banco, não. O banco correspondeu ontem de novo Tem com o o banco Juninho. que deixou o Paysandu vivo, né? O Thalisson E entrou, o saiu do Juninho- banco, correspondeu E ontem se o banco também. do Paysandu não fizer a diferença contra o Anápolis, é melhor contratar 20 E ontem logo. fez, cara. Então- Se o Paysandu chega em condições não muito piores para esse jogo da volta, é por causa do Thalisson e do Juninho pela jogada do gol. Foi uma no final. jogadaça do É. Thales. O Lucas Cardoso entrou ao decorrer do jogo, quase fez um gol também. Então, a situação do Paysandu, cara, não tá... Não é horrível, é difícil, mas não é irreversível, não. Paysandu vai pode vencer de do- 3 Tem a muita, 0. tem muita gente aqui no chat também que está assistindo a gente, vê aí nas redes sociais, muita gente falando como se o mundo tivesse acabado e o Paysandu perdeu o título. E Nada pode- disso, cara. e Cadê a do- confiança da torcida, pô? E domingo pode não ganhar o título e não é o fim do mundo, gente. Não acabou Lógico a que temporada. não, sabe por quê? Não é porque até hoje, tudo até agora é nota de rodapé, como o Felipe É fala. isso. É isso Se o mesmo. Paysandu não subir para a Série C, para a Série B, tudo que ele fez até agora vai ser esquecido. É isso. Esquece. Isso é bacana para zoeira interna de torcedor. Sim. A cada 3 meses, 4 meses, que é o começo do ano. Ou alguém lembra do título da Copa Verde do ano passado? Com o rebaixamento do Paysandu. O campeonato do Paysandu é a Série C, velho. O Paysandu ele começou o ano quebrado. Mas tem que ser campeão domingo.
Mas tem que ser campeão domingo. Que uma tem coisa que ser, não sim, anula- não anula a sim. outra. Mas também tem que ter Não calma, acaba. velho. O Paysandu tem... Ei, sabe quando é que o Paysandu ganha pra disputar a Série C? Quanto? Que eu matei a saudade lá em Manaus, que eu tomei 1 litro e 200 ml de bareto de frute lá. É, bacana. No Doutor saco. Silvério perguntou, mano, tu vais ter diabetes desse jeito. Eu falei, doutor, nunca mais tinha tomado, doutor. Você tomou baré no saco? Já quando eu era criança. Entendeu? Então, cara, o que o Paysandu, qual é a temporada do Paysandu? É voltar pra Série B, porque o Paysandu, na Série C, ele ganha um baré e um pão massa fina, que agora é pão hambúrguer, né? E um pão massa fina pra jogar Série C, cara. Pra jogar Série C. Entendeu? Então é isso, tem que voltar pra Série B, tem que ter calma. O Paysandu já ganhou a Copa Norte, o Paysandu já ganhou o Campeonato Paraense. Eu acredito, como o João falou, que o Paysandu vá sim ganhar a Copa Verde. O Rodolfo... E agora tem um ponto. Trouxeram. Tem gente que é espraguejada na vida, né, cara? É igual, mano, arranjaram um torcedor no Centro-Oeste. Quando ele foi torcer pra gente, a gente perdeu. É igual, mano, tem gente que. Cara, tu é muito azarado, irmão. Eu não sei como tu conseguiu, como ele, né? Conseguiu trabalhar num grande grupo de comunicação, porque é azarado, mano. O Rodolfo Rocha está aqui no chat. Vocês estão igual comentarista do eixo Sudeste. Quer dizer que foi o Paysandu que jogou mal e não foi o Anápolis que jogou falou bem? isso. Você não está acompanhando o programa, Rodolfo Rocha. Paysandu jogou mal. Nós dissemos os dois, que E o o Paysandu Anápolis- jogou mal e que o Anápolis tem méritos por ter feito 3-1, jogou bem ontem. Podia ter Claro, feito claro. O resumo é esse, pô. E podia ter feito o quarto E e acabado outra? o jogo, a final ontem. A gente é do Pará, pô, a gente vai ficar analisando o Anápolis? Justamente. Se nem os caras de lá Pelo amor de Deus, analisam a Anápolis, não vai ser eu que vou perder Respeitem 40 minutos o- no programa analisando. É. Não, mas tô respeitando. Respeita o mano. Galo. Fugiu, não. É Galo do não sei o quê, né? Galo Carijó, tudo é Galo Pois Carijó. é. Agora os caras vêm com a faca no dente pra... Porque é dinheiro, meu amigo. Sim. Quanto é? 400, né? É 500 da premiação da Copa Verde. Não. Aí O Michel falou que era 100 Mas- pela Copa Não, eu- Norte Não, e 400 100 pela você 400. acalma antes de você brigar, ouça, depois você faz. Tem dois É, ouvintes. que isso, vai claro. Aí tem dois ouvintes. Vocês fazem isso comigo direto e eu não falo nada. Você tá brigando Vai antes de começar. terminar. Vocês estavam brigando há muito tempo já? A premiação Na da minha ausência? CBF da Copa Verde é 500 mil. Sim. O Paysandu, desses 500 mil, vai dar 400 mil para os jogadores, elenco, comissão técnica, caso seja campeão da Copa Aí vai Verde. ficar com 100 mil só pra... Os 100 é o custo que de logística. Vai sair no 0-0, basicamente. E ainda vai pintar mais um dinheirinho lá, porque esses É, dias sempre tem agora ajuste. a galera vai querer ser Sempre- campeão. Então Como diz vai... Michel, sempre saiu a sacola ali. Vem a sacolinha. Vai. O Egli Pinheiro ainda comenta aqui com a gente. João estava me referindo ao meio de campo para pouquíssimas opções nessa opção. Olha, na posição do Juninho, do Marcinho, sim. Mas nas outras, a gente chegou a destacar aqui boas partidas, por exemplo, do Brian Macapá Sim. saindo do banco e ajudando no meio O próprio de campo. Henrico. É, titular no início eu, assim, talvez você possa discutir o quanto que esses meninos estão prontos de fato para assumir o protagonismo. Sim. Né? Aí você discute, mas falar em baixo elenco ali, baixa, como é que fala? Quantidade ali de elenco, para mim não. Senhores, Pra mim, para o jogo de domingo, o Paysandu deve repetir o time, né? não Tem ninguém sei. suspenso. Eu não gostei do Tylon ontem. Ah, mas aí Eu acho que o Thales Ah, não, merece mas uma aí chance. tá Já reparou uma... que a gente gosta sempre de quem chega depois? Mas é isso que eu ia falar. Os dois eles estão igual o Zé Augusto e Maracanã no começo da carreira deles. É verdade. Não era dessa Quando o Zé época. Augusto Conte. entrava em campo, ele não ia legal. Aí Aí a o torcida Maracanã- pediu Maracanã. Maracanã. Quando o Maracanã começava, ele não ia bem. Então o E aí segredo. pediu teçado. Então o segredo é Nada Juninho no é. banco, Ítalo Não, titular. não. O segredo é Sempre tem um. quem entrar no lugar do outro vai render mais. O Tyler ou o Thalisson. Não, brincadeira. Mas é isso que tá acontecendo, né, mano? Nos últimos jogos, pô. Igual Maracanã e Zé Augusto. Se eu sou tenho ele, um eu amigo meto na o mesmo Condor time. que ele vibrava muito quando tinha essa mudança. Repetiram o mesmo time, Michel? Vocês não fizeram a vergonha lá, agora vão lá e vão lá resolver. Eu só faria uma mudança. Qual? Eu colocaria o Juninho titular. Pois é. Aí, mas Porque o momento dele é muito bom. Ele foi titular contra o Figueirense, fez um baita num golaço também. sabe o que pesa contra o Juninho? Pra mim, o momento é do Sabe Juninho. O quantos Juninho tem que jogar. técnicos e vão fazer essa mudança? É. Nenhum.
É o peso. Nem tu, se tu fosse É o técnico, tu peso. iria fazer essa Mano, mudança. é o peso. Nem o torcedor é que experiência. cobra com o Júnior Rocha, se ele fosse o técnico, ele iria fazer essa mudança. isso. Porque ele não está dentro de um clube de futebol, não está dentro de como funciona e não sabe como é que funciona a engrenagem de um time, de um elenco dentro, internamente. E ninguém vai tirar um dos líderes do grupo, como é o Ítalo, para ser E o reserva. artilheiro do E time pra na botar- temporada. pra O Ítalo tá botar- sem fazer gol há 7 jogos, mas ainda é o artilheiro Pra do botar um menino. Pra botar um menino. E desculpa o Juninho, não é nada merece, contra ele. inclusive. Que merece, inclusive. Mas é o futebol. Você não tem. também, né, Michel? Hã? Tu tem um cara que tu coloca durante o segundo tempo, ele faz gol todo o jogo, quase. Às vezes o cara, pô, vou guardar Cara, essa arma aqui pra... Mas o futebol Mas é assim, desse jeito. eu não tenho 100% de certeza que ele não tire. Eu não tenho. Por não treinar, mas você não chega 2 horas da manhã, faz um treino, se eu não me engano, no final da tarde, né, o Mangueirão. que é praticamente o rachão, e vai pro jogo. Então o Paysandu nem treina. Então, pra quem tá dizendo que é fácil e não sei o que, o Paysandu nem treina, não tem nem tempo de ajustar as coisas. Então, por isso, acredito que ele não vai mexer. E eu também não mexeria, eu faria isso aí. Eu falei, vocês fizeram a besteira, agora vão lá e resolvam. Palpite, senhores. 3x0 Paysandu. 2x0 Paysandu. É Não, pros pênaltis. 3x1. Paysandu, todo jogo ele toma um gol e toma um gol agora. 3x1 Paysandu vai pros pênaltis. Michel. Gabriel Mesquita vai defender 3 também, bolas. Gabriel que ele Mesquita recuperar a confiança dele. Michel. Paysandu é campeão. Eu vou apostar num 3x0 Paysandu. 4x1 Paysandu. Não tem goleiro do outro lado, não? Meu amigo, É a opinião do rapaz, respeite. você não confia no Paysandu, não? Nós temos 2 ouvintes. 4x1, tá bom, 4x1. Um gol do Juninho. Um gol do Juninho. Do Anápolis. 3x1, Tá aí. Papão. Pra mim, Campeão 4 a 1 não- Paysandu. Nápoles faz 1x0, João, pra dar E, aquele o clima. quarto gol, o gol do título, vai ser aos 45 do segundo Vixe, tempo. Maria. Gabriel Mesquita Gabriel de Mesquita. cabeça. Não de canteiro. Castro, de fora da Era área. o Castro fazer esse gol mesmo. Aí, Castro de fora Ele da tava área. aquecendo o chute, né? Ele jogou uns 3 na lua. Castro de fora da área vai fazer o gol fez do 2 título. golaços. Ele fez E Belém vai ser pequena pro Castro.